Olá pessoal do 7º ano, eu sou o professor Peterson da disciplina de Educação Física e quero convidar vocês, vem comigo aqui para mais uma aula. E nesse vídeo nós vamos aprender, nós iremos entender um pouquinho mais sobre os tipos de sensações corporais que nós temos no nosso corpo, tá? Reconhecer um pouco mais sobre os nossos, aprender um pouco mais sobre os nossos sentidos, né? Que fazem nos ensinam a compreender o mundo externo, né? A perceber o mundo externo. Também as nossas sensações psicológicas, como que elas podem afetar o nosso corpo. E por fim a gente vai entender como que acontece essa linguagem corporal de comunicação interna dentro do nosso corpo. Então, para início de conversa, o que são sensações corporais, né? Como que o nosso corpo sente as coisas? Você sabe explicar? Vamos andar um pouquinho para frente? Vamos entender esse conceito aqui, ó. Sensação corporal é o processo pelo qual um estímulo externo ou interno, né? Ou seja, de fora ou de dentro do nosso corpo, provoca uma reação específica do nosso corpo, produzindo uma percepção, uma comunicação, e isso se dá onde? No nosso cérebro, tá? Então nós temos basicamente dois tipos de sensações corporais. As sensações fisiológicas, que são a partir dos nossos sentidos, o visual, o tátil, o gustativo, o olfativo e o auditivo. E nós temos as sensações psicológicas, que tem a ver mais com as nossas emoções. Por exemplo, o medo, a raiva e a felicidade. Dá uma olhada só nesse slide que eu trouxe para vocês agora. Eu achei isso aqui muito interessante para a gente entender um pouquinho, tá? Como que o nosso cérebro, por exemplo, reage a alguns estímulos. Então, nessa primeira imagem aqui no alto à esquerda, nós temos ali em colorido a parte do nosso cérebro que é estimulada quando nós ouvimos palavras ou ouvimos música. Então, quando nós estamos ouvindo palavras, né, é essa parte colorida do nosso cérebro que faz a percepção, que decodifica aquilo, tá? Já na imagem de cima ali, na direita, a parte colorida é a parte do nosso cérebro quando nós vemos palavras ou quando nós estamos lendo. Então, aquela parte do cérebro ali é a parte que é estimulada quando nós estamos lendo, quando nós estamos vendo as palavras, tá? Aqui embaixo, essa parte colorida aqui, acesa no nosso cérebro, é a parte que foi estimulada quando nós estamos falando palavras, né? Então, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês e é essa parte ali do meu cérebro que está sendo estimulada, que está trabalhando para que eu consiga falar essas palavras com vocês, tá? Então, é essa parte que está reagindo, ok? E no final, nós temos o último desenho ali abaixo, quando nós estamos apenas pensando sobre palavras. Então, olha só, até quando você está pensando, né, no que você vai falar, ou você está pensando em algo que você leu, ou você está pensando numa música que você escutou, é essa região do seu cérebro que você está usando, né? Então, vocês viram aí que conforme o estímulo que nós damos ao nosso cérebro, nós temos uma região específica que vai perceber esse estímulo e reagir a partir desse estímulo, né? O corpo humano realmente é fantástico, não é mesmo? Toda vez eu me surpreendo com as capacidades do nosso corpo. Mas, agora que você viu isso, eu vou voltar naquela nossa primeira perguntinha e vou colocar ela agora no formato de exercício para você. Afinal, o que são sensações corporais? Você consegue agora responder para mim? Formule a sua resposta
daqui uns minutinhos aí a gente volta para conferir. E aí, você conseguiu expressar, conseguiu pensar, ativou aquelas regiões do seu cérebro aí para pensar em que palavras escrever, depois para colocar no papel, né? Espero que sim. Vamos dar uma olhada então? Eu vou trazer aqui um exemplo de resposta e você confere com a sua aí, beleza? Então, olha só, o que são sensações corporais? É o processo pelo qual um estímulo externo ou interno provoca uma reação específica de nosso corpo, produzindo uma percepção ou comunicação cerebral, tá? Então, isso são as nossas sensações corporais, certo? A forma como nós entendemos esses estímulos externos ou internos, tá bom? Então vamos lá, vamos falar agora das sensações fisiológicas, tá? São aquelas experiências simples produzidas pela ação de um estímulo. Elas são transmitidas para o nosso cérebro através do nosso sistema nervoso. Então as sensações fisiológicas são aquelas que nós realmente sentimos no corpo. Por exemplo, quando você rala o joelho, né? A dor que resulta, né, desse ferimento, dessa ralada no joelho, é uma sensação fisiológica que o teu sistema nervoso transmite para o cérebro e o cérebro consegue entender o que aconteceu, tá bom? As sensações fisiológicas, elas são transmitidas, né, a partir do nosso sistema nervoso, mas elas são captadas principalmente pelos nossos 5 sentidos, tá? Então, as principais sensações do nosso corpo são traduzidas através dos nossos 5 sentidos. Os nossos sentidos humanos. Vamos lembrar quais são? O olfato, o tato, a audição, a visão e o paladar, né? O olfato eu vou perceber através, né, da cavidade nasal, certo? O tato através da pele, lembrando que o tato ele não está só na mão, né? Toda a pele do nosso corpo ela possui o sentido do tato, certo? A audição através dos nossos ouvidos, a visão dos nossos olhos, né? E o paladar, né, quando nós conseguimos reconhecer alguns sabores, principalmente através, né, da nossa língua. É ali que nós entendemos o que é doce, o que é salgado, o que é azedo, o que é amargo,
ok? Então, os 5 sentidos é que fazem com que nós percebamos o mundo, certo? Daí nós temos as sensações psicológicas. Quais são as sensações psicológicas? São as sensações corporais que acontecem de acordo com as emoções ou intuições do indivíduo. Exemplo, o medo, a raiva, a tristeza e a felicidade, né? Uma forma bem moderna de nós mostrarmos as nossas sensações psicológicas são através dos emojis, né? Existem vários emojis aí que transmitem, né, uma ideia de que você está com raiva, de que você está triste, de que você está alegre, que você está amando, está apaixonado, né? Mas o nosso corpo, ele consegue perceber essas reações psicológicas. É muito interessante essa percepção do nosso corpo. Toda emoção causa uma reação corporal, principalmente na temperatura do nosso corpo e na nossa frequência cardíaca, tá? Isso é natural. Por exemplo, quando nós estamos felizes, normalmente a gente sente o corpo ficar um pouco mais aquecido. Mas quando nós estamos tristes, é o contrário, a gente sente o corpo ficar um pouco mais frio. Quando a gente está com medo, normalmente a gente sente uma reação nas nossas pernas, quase que um formigamento, né? É uma resposta, o corpo está se preparando para uma resposta de talvez ter que fugir ou ter que enfrentar um perigo maior, né? Então os nossos músculos começam a se preparar para essa resposta. Então as emoções não acontecem só, né, na nossa cabeça, por exemplo, no nosso cérebro. O nosso corpo reage sim às nossas emoções. Olha só, né? O corpo reage devido a mecanismos biológicos que nos preparam para responder ao que acontece à nossa volta, seja para a defesa ou para desfrutar da situação. Portanto, as emoções ajudam nossa saúde mental, bem como nossos estados corporais, tá? Então, as emoções nos ajudam a entender o que está acontecendo à nossa volta e a reagir ao que está acontecendo, tá? Mas o que a gente tem que aprender é saber controlar essas emoções também, né? Essa reação não pode ser assim, sem controle nenhum. Nós temos que reconhecer a emoção que nós estamos sentindo, que nós estamos passando e encontrar uma forma de reação, tá? Que não vá nos prejudicar e também que não vá prejudicar uma outra pessoa, ok? Segundo exercício nosso, então, como as emoções afetam o nosso corpo? De novo, vou dar um tempinho aí para vocês. Daqui uns minutinhos a gente volta para corrigir.
Então, pessoal, você conseguiu aí explicar como que as emoções afetam o nosso corpo? Será que isso acontece mesmo? Olha só, as emoções ajustam nossa saúde mental, bem como nossos estados corporais. Então, as emoções nos ajudam a entender melhor o que está acontecendo, ajudam o nosso corpo a se preparar para reagir àquilo, certo? Então, é dessa forma que as emoções vão auxiliando o nosso corpo e mostrando para o nosso corpo como reagir a determinados fatores, certo? Quando estamos com medo, há aquela preparação do nosso corpo para reagir a esse medo, ou ter que fugir, ou ter que enfrentar. Quando estamos felizes, há uma reação natural do nosso corpo para permanecer aonde está e desfrutar daquela felicidade, de algo benéfico, tá? Então, essas são as formas que as emoções afetam o nosso corpo e como o nosso corpo vai aprendendo a interpretar essas emoções, tá bom? Isso nós chamamos de comunicação corporal ou também de linguagem corporal. Então, o nosso corpo, ele é um grande e eficiente meio de comunicação. Não só de comunicação nossa com outra pessoa, mas também de comunicação interna, certo? Nós temos que aprender a entender o nosso corpo internamente, a entender essas reações. Isso vai fazer com que vai nos ajudar a reagir melhor, principalmente às emoções, tá? Então, o nosso corpo, ele é muito eficiente, uma forma de comunicação muito eficiente para as outras pessoas que estão na nossa frente, né? E também para nós mesmos. Através dele, do nosso corpo, nós podemos perceber, então, a nossa comunicação interna. Por exemplo, quando você fica muito ansioso, você começa a sentir que você está rosando, que você está corando. A ansiedade, né, é normal você começar a ter essa reação. Então, se você consegue perceber isso, que a tua ansiedade está crescendo muito, né, se há essa comunicação interna do teu corpo e você percebe, você consegue controlar essa ansiedade e não permitir que você fique tão com as bochechas tão vermelhas, tá bom? Então, essa comunicação interna serve exatamente para que a gente perceba o que está acontecendo com o nosso corpo e possamos reagir e controlar as nossas emoções, tá bom? Ele ainda é um facilitador de tudo que precisa ser comunicado para que o nosso sistema mental possa agir em nosso benefício. O nosso sistema mental, o nosso cérebro, sempre a prioridade 1 dele é o nosso bem-estar, é o nosso benefício, o nosso bem-estar, certo? Então, ele usa toda a comunicação interna do corpo para manter esse bem-estar, tá? Nosso corpo, ele é, gente, uma máquina perfeita, né? A gente pode comparar com um computador. O cérebro é a nossa CPU. Os nossos sentidos são os periféricos, da onde a gente recebe as informações, como o teclado, né, o mouse, a câmera, né? Os nossos sentidos são os nossos periféricos. E o nosso sistema nervoso é o sistema de cabeamento, de troca de informações, certo? Então, o nosso corpo, ele é um computador e ele responde na mesma velocidade dos maiores computadores. Por isso, nós temos que aprender a usar o nosso corpo, né? A compreender essa comunicação interna, porque isso só vai nos trazer benefício. Isso vai nos ajudar muito na hora de nós preservarmos a nossa saúde. Olha só, a saúde em si necessita de uma excelente comunicação interior, tá? Porque
Se tem alguma coisa errada acontecendo no corpo e rapidamente isso é comunicado e nós percebemos isso rapidamente, a gente pode agir para buscar a cura desse problema. Então, a nossa saúde, para que nós possamos manter a nossa saúde em dia, assim, com tudo certinho, a gente precisa a gente depende dessa comunicação interior do nosso corpo, tá? Então, essa comunicação, ela vai nos proporcionar equilíbrio em todos os nossos sistemas, né? No mental, no emocional, no corporal e no energético. É isso, por exemplo, que os maiores atletas buscam, né? Esse equilíbrio mental, emocional, corporal e energético. Pensa numa partida final da UEFA Champions League, né? Como que aqueles atletas estão ansiosos, como eles têm que controlar essa ansiedade, como a adrenalina, a energia está pronta para ser liberada, né? O que vai acontecer com esses atletas, né? O que a gente está vendo aqui no nosso GIF, né? Olha só, o Cristiano Ronaldo virando ali um guerreiro Saiyajin, certo? Isso é a gente conseguir controlar, a gente conseguir trazer todo o potencial do nosso corpo, de todos os nossos sistemas, a gente ter o equilíbrio mental, o equilíbrio energético, o equilíbrio emocional, para, por exemplo, enfrentar uma final de Champions League, né, sem se machucar, sem perder a cabeça e ter alguma atitude descontrolada e poder chegar no final e daí sim desfrutar da felicidade de ser campeão, tá? Então, no esporte, a gente aprende muito a controlar o nosso corpo, a gente aprende muito a conhecer essa comunicação interna do nosso corpo. Então, eu digo para você, pratique esporte, faça atividade física, que você vai conhecer o seu corpo ainda mais, certo? Retomando então, pessoal, vamos, né, lembrar do que nós trouxemos hoje aqui para a gente conversar. Revisando então o que nós aprendemos. Sensação corporal, um processo pelo qual um estímulo externo ou interno provoca uma reação específica, produzindo uma percepção, tá? Então, primeiro, sensação corporal, certo? As principais sensações fisiológicas do nosso corpo são traduzidas através dos nossos sentidos, do olfato, do tato, da audição, da visão e do paladar. Então, sensações fisiológicas são os nossos sentidos que traduzem para nós. E as sensações psicológicas são as sensações corporais que acontecem de acordo com as emoções ou intuições do indivíduo. Então, quem nos traz as nossas sensações psicológicas são as nossas emoções, as nossas intuições. Pessoal, espero que vocês tenham entendido então um pouquinho mais sobre as nossas sensações corporais e com isso possam entender um pouco melhor o que acontece com o seu corpo. Lembre-se, o seu corpo fala com você. Escute o que ele diz, hein? Tchau, pessoal!